Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Brigada 3D e hoje eu quero compartilhar com vocês as configurações que eu utilizo no Orc Slicer fatiador para que você consiga adquirir peças com alto nível de qualidade, de detalhes e sem ter tanto problemas com o suporte, tá? Então, se você quer aprender a imprimir peças com este nível de detalhamento, sem ter tanta dor de cabeça com suporte, esse tipo de coisa, então fica aqui até o final do vídeo. E já sabe, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar e tamo junto. Bom, rapaziada, vamos lá. Já tô aqui direto na tela do Orc Slicer, tá? Eu quero mostrar diretamente as configurações que eu utilizo para fazer as minhas impressões de personagem. É, Eu não vou explicar detalhadamente o que é cada uma, tá bom? Só vou mostrar mesmo as configurações para que vocês aproveitem e usem como bem entender nas configurações de vocês, para que também vocês não sofram, igual eu sofri durante quase aí 2, 3 semanas perdendo peça, porque eu realmente não sabia configurar e até encontrar essa configuração depois de muito teste, muitas tentativas. Fechou? Então vamos lá. Bom, aqui na aba de qualidade, né, a única alteração que eu faço é em altura de camada. Eu deixo em 0,1 por padrão, porque às vezes eu também imprimo peças de diorama, como pequenas placas, pedras, esse tipo de coisa. Então nem sempre requerem um nível de detalhamento muito grande, né? Então eu acabo variando entre 0,1, entre 0,12, dependendo do tamanho da peça, 0,14. Esse aqui você pode brincar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Eh, Resistência eu não faço nenhum tipo de alteração, é padrão, tá? Preenchimento de espaço em 15%, etc. Não faço nenhum tipo de configuração. Aqui em velocidade, como alguns sabem e outras pessoas não, minha impressora é uma ADM5 Pro da FlashForge, né? Então ela tem uma velocidade muito boa, só que eu não uso ela na capacidade máxima para evitar qualquer tipo de problema. Então, a velocidade da primeira camada eu deixo em 50, pra ela ter uma boa aderência na placa de impressão, né? Preenchimento da primeira camada em 75, tá ok? Eh, Parede externa, eu uso 75, porque eu deixo 75, que ela faz a parede externa da peça numa velocidade menor, e isso garante um acabamento, tá, e uma qualidade muito melhor da peça, e o resultado final fica muito melhor. Tá, em parede interna 150, todo o restante aqui eu deixo praticamente a mesma coisa, diminuo também a velocidade do suporte, para ele fazer o suporte um pouco mais lento, para não ter nenhum risco dele bater, às vezes em alta velocidade, e acabar derrubando o suporte. Agora para a parte mais importante, que seria o suporte para quem gosta de fazer impressões de personagem, esse tipo de coisa, que é o que realmente dá muita dor de cabeça para quem está começando, e até às vezes quem já começou durante um período de tempo. Então vou mostrar para vocês aqui bem rapidamente as configurações, tá bom? Então vamos lá. Ó, tipo de suporte, eu uso Árvore, no modo automático, tá? O estilo eu deixo padrão, não faço alteração nisso. Ângulo limiar, eu deixo em 20, tá? Só que aí também pode depender muito da capacidade de cada impressora, então seria bom vocês testarem, né? Eu já tentei fazer com 30, só que ele gera uma quantidade muito grande de suporte, e eu achei que não seria necessário. E em 15% a minha impressora não teve a capacidade de imprimir todas as peças, com ângulo limiar abaixo de 15, então vão testando, depende muito da capacidade da impressora de vocês. Para mim, 20 é suficiente, tá ok? Eu acho que fica ideal para qualquer tipo de impressão. A densidade eu deixo em 90, mas também pode brincar entre 75 e 90%, vai depender muito do que você quer. Eu deixo em 90 para garantir uma boa aderência à mesa também. Tá? Expansão na primeira camada em 2. Camada de jangadas não é necessária, isso aqui é só se você quiser que crie um vão entre a peça e a mesa, então ele cria mais uma camada de suporte ali, tá? Então não é necessário utilizar isso, que isso podia até te remover dependendo da situação. Vou direto para a parte mais importante, que seria aqui as configurações em avançado, tá? A distância superior, Z superior e Z inferior, eu deixo sempre em 0,2, tá? Não faço alteração, vou sempre usar essa configuração. Padrão da base eu deixo padrão, espaçamento padrão da base eu deixo em 2, ângulo padrão em 0, camadas de interface superior e inferior eu deixo em 3, ambas. Padrão de interface padrão, espaçamento superior de interface superior e inferior deixa em 0,1, tá? Expansão normal do suporte eu deixo em 3. E aqui distância XY entre suporte e objeto, tá? Que isso aqui, essa configuração bem interessante, que você pode também utilizar entre 0,35 a 0,7, depende muito da peça, do tamanho, você pode ir testando, né? Mas se você não quiser ficar mexendo nisso, acho que 0,5 uma boa configuração, tá? Se você quer que, dependendo
do ângulo que a peça tá. Você pode até baixar para 0,35, que isso vai garantir uma melhor aderência do suporte na peça e uma qualidade até um pouco melhor, tá? Só que isso também dificulta um pouco na remoção do suporte, tá? Ele fica um pouco mais firme, mas não chega a danificar a peça, tá? Então podem testar. E esteja ciente, tá, gente, que impressão de filamento com suporte vai ter sim uma marquinha ou outra, isso é normal. Só que as configurações são realmente para evitar o máximo desse tipo de problema e obter uma qualidade muito boa e sem dificuldade na hora da remoção, tá ok? Vão da primeira da camada, eu deixo em 0,2, comprimento máximo da ponte em 10, tá? Agora passando aqui para diâmetro da ponta da configuração de suporte de árvores, eu deixo em 2, que é para ele criar uma ponta não tão fina, então ele cria como se fosse onde ele está apoiando a peça, como se fosse uma mesa um pouco maior, tá? Então ele não fica tão fino e isso apoia melhor a peça em cima do suporte. Distância entre as ramificações em 1, densidade em 30%, tá? Acho que já é o suficiente, não precisa mais que isso. Diâmetro do ramo de suporte de árvore em 3, o ângulo eu deixo em 4 e as ramificações da árvore deixo em 40 e o ângulo preferido sempre em 40 também, tá? Eu vou colocar aqui em pré-visualizar para vocês verem como é que fica o suporte, tá? Na distribuição da mesa. Enquanto isso, eu vou mudar a tela rapidinho, só para mostrar para vocês o resultado dessa configuração e da impressão que eu tive do Exodia. Tá um pouquinho escuro, até porque eu estou usando esse fundo falso aqui, né? Mas ó, como vocês podem ver, ele entregou um bom resultado. Tá? A pintura não é das melhores, mas é incompetência minha. Mas como vocês podem ver, ó, poucos detalhes, tá? Poucas marcas, são lugares muito específicos, os braços estão praticamente perfeitos. Eu estou girando bem devagar, tá? Que ele não tá colado, tá solto ainda. Mas pode ver, ó, a base, os pés, a mão, tá muito bom. E aqui, ó, deixa eu voltar para outra tela. É isso, e assim que ele ficou na configuração, o suporte saindo muito fácil. Eu não tive problema, a impressão não falhou nenhuma vez, tá? O único ponto que eu precisei corrigir foi aqui, eh, na parte da cabeça dele, que essa parte é um pouco fina, então pode acabar na hora de tirar, eu acabei danificando, mas eu depois imprimi outra. E é isso, pessoal, essas são as configurações que eu utilizo no meu dia a dia, ok? Se você gostou desse vídeo, eu agradeço, obrigado por acompanhar até o final. E se gostou, deixa o seu like, compartilha, espero que vocês tenham gostado e valeu!